Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Podemos ler a palavra do Senhor? Esaú e Jacó. Cumprido os dias para ela dar à luz, havia gêmeos no seu ventre. O primeiro que saiu era ruivo, todo ele como uma veste de pelos, e foi chamado Esaú. Depois saiu seu irmão, com a mão agarrada ao calcanhar de Esaú, por isso foi chamado Jacó. E Isaque tinha 70 anos quando Rebeca deu à luz. Os meninos cresceram. Esaú tornou-se um perito, aleluia, caçador, homem de campo, mas Jacó, homem tranquilo, que habitava em tendas. Isaque amava Esaú, porque comia da sua caça, mas Rebeca amava Jacó. Jacó havia feito um guisado, quando Esaú chegou do campo faminto. E Esaú disse a Jacó: deixe-me comer desse guisado vermelho, porque estou faminto. Por isso o chamou Edom. E Jacó respondeu: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Então Esaú afirmou: estou a ponto de morrer, quem me servirá o direito de primogenitura? Então Jacó disse: jura-me primeiro. E ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. E Jacó deu o pão e o guisado de lentilhas a Esaú. Ele comeu e bebeu, e levantou-se e seguiu o seu caminho. Assim Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. Amém? Oramos ao Senhor. Maravilhoso Deus, querido Pai, este momento de oração, este momento, ó Pai querido, ó meu Deus, pela sua infinita misericórdia, pelo seu poder, Senhor Deus, vem agora falar conosco, segundo a multidão da sua misericórdia. Fala, Pai querido, fala, Deus amado, em nome de Jesus. Pode bater palma e dar glória a Deus. Bem alegre para Jesus. Glória a Deus. Aqui, meus queridos irmãos, aqui foram os descendentes, irmãos, de Isaque, né? Louvado seja Deus. E Rebeca, ela era estéril, ela não tinha filhos, né? Aleluia. E Isaque orou a Deus com insistência a favor de sua mulher, pois ela era estéril. Versículo 21. E aleluia. E Deus ouviu a oração, e Rebeca, sua mulher, engravidou. Glória a Deus. Engravidou de gêmeos, Jacó e Esaú. Assim começou a história desses dois irmãos. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória seja dado ao nome de nosso Senhor. E os meninos cresceram, diz no versículo 27. Esaú tornou-se perito e caçador, o homem de campo, mas Jacó era homem tranquilo, que habitava em tendas. Isaque, ele amava a Esaú, porque ele era caçador, e Isaque gostava da caça do seu filho, né? Mas Jacó, a Bíblia diz que ele era homem tranquilo. Glória a Deus, aleluia. E sua mãe o amava, aleluia, glória a Deus. Irmãos, nós vemos aqui, tem uma diferença entre esses dois irmãos, né? Jacó, ele era tranquilo, diz a Bíblia, e sua mãe o amava. Certamente ele ajudava sua mãe. Diz que ele não gostava muito de sair de casa, ele era um homem caseiro, não é louvado seja Deus. Mas Esaú não, era homem do campo. Ele queria correr atrás dos bichos, queria caçar. Louvado seja Deus. Mas Deus, louvado seja o nome do Senhor. Mas antes dele nascer, o Senhor disse, aleluia, para Rebeca: louvado seja Deus, o mais velho vai servir o mais novo. Glória a Deus. E aí, irmãos, prossegue a história. Um certo dia, louvado seja o nome do Senhor, Esaú saiu para caçar.
E Jacó estava em casa. E Jacó fez uma comida gostosa, uma lentilha, aleluia. Em outra tradição fala que estava vermelho. Louvado seja Deus. Ele tinha usado, irmãos, algo para a comida ficar vermelha, e ficou bonita. E Esaú, chegando cansado, louvado seja Deus, ele viu aquilo e falou: me dá um pouco da sua comida, ou ela está bonita, ou ela está vermelha. E Jacó, muito inteligente, muito esperto, né, irmãos? Jacó era um homem esperto, meus queridos irmãos. E ele falou para ele: olha, eu vou te dar, mas primeiro você vai jurar que vai me dar a sua primogenitura. Louvado seja Deus. Que era um direito que Esaú tinha, porque ele nasceu primeiro. Sabe, irmão, o primogênito, ele sempre herdava as coisas do pai. Ele sempre herdava o cajado. Sabe, o cajado significava o quê? Que ele ia ser o chefe da família. Então, tudo estava na mão dele. Mas ele falou assim: ah, eu estou ao ponto de morrer mesmo, não me interessa nada, desprezando aquilo que foi dado para ele. Ele desprezou a primogenitura, que era algo de muita valia naquele tempo. Louvado seja Deus, aleluia. Ele ia ser o chefe da família. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, nós vemos aqui a visão que tinha Jacó e a visão que tinha Esaú. Jacó, ele tinha uma visão a longo prazo. Jacó, ele se enxergou lá na frente, louvado seja Deus. Mas Esaú enxergava só o agora. Ele não se preocupava. Mas Jacó, ele se preocupava. Ele tinha interesse, louvado seja Deus, de ser o herdeiro, aleluia, para ficar no lugar de seu pai. Então, o que o Senhor quer dizer esta noite conosco? É que tem muita gente que está jogando fora aquilo que Deus te dá. Tem gente aqui, me diz o Espírito Santo de Deus, que você está desprezando o dom que há em ti. Deus quer te usar, Deus quer te levantar, Deus quer te dar uma graça maravilhosa para você, mas você tem rejeitado. Glória a Deus. Você tem recusado. Você tem recusado a oportunidade que Deus está te dando. Quantas oportunidades Deus te deu? Quantas oportunidades você... Porque tem muita gente que sai reclamando. E, meus queridos irmãos, isso acontece muito. O irmão lá, o dirigente não me dá oportunidade, né? Oportunidades são de Deus. Deus deu oportunidade para você, mas você jogou fora. Você fez que nem Esaú. O que me interessa? O que me interessa é uma oportunidade? O que me interessa? Louvado seja Deus. Não, nós temos que ser uma pessoa que tem interesse. Aleluia. A Bíblia diz que é para nós crescer na graça e no conhecimento. Deus está mandando vocês, meus que vão crescer. Aleluia. A gente não pode ficar na mamadeira o tempo todo. Tem crente que está na mamadeira. Tem crente que está velho na igreja, mas ainda tem que estar falando para ele, passando a mão na cabeça dele: ô neném, aleluia, quando é que você vai levantar, neném? Quando é que você vai virar homem? Quando é que você vai ser um homem espiritual? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus. Porque, meus amados irmãos, não é por falta de oração, não. A igreja está orando por você. A igreja está orando. A oportunidade para você já foi dada, mas você jogou fora. Você não pode reclamar. Se você reclamar, você está pecando contra Deus. Porque, meus queridos irmãos, não seja um Esaú, seja um Jacó, que
enxerga a longo prazo. Glória a Deus. Jacó pensou assim: eu sou mais novo do que ele, o direito é dele, mas eu vou conquistar esse direito. Ele não quer, vem para mim. Glória a Deus. Não é, meus queridos irmãos? Glória a Deus. Aleluia. Se você não quer, você não pode reclamar. Você tem que tomar decisão na sua vida. Deus não chamou você para você ser uma pessoa aí calado, que fica aí só resmungando no banco. Deus não chamou você para ser resmungador, não. Deus chamou você para você ser um homem de Deus, para você ser uma pessoa de Deus, porque Deus está à procura de homens para Ele usar. Deus está à procura. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Será que você, a Bíblia diz assim no livro de Timóteo: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro, de que não tem de que se vergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Vamos manejar bem isso aqui, para você ler e para você, aleluia, ser usado por Deus. Você meus queridos, meu querido irmão, que está chegando agora, que você é obreiro novo, louvado seja Deus. Não rejeita a oportunidade. Quando alguém te chamar, se apresente a Deus. Aleluia. Procura apresentar-te ao teu Deus. Você vai estar aqui, meus queridos irmãos. Se você, louvado seja Deus, não quer fazer, o que a gente pode fazer? Glória a Deus. Sabe, irmãos, eu já tive um problema desse, mas eu resolvi, glória a Deus. Sabe como eu resolvi? Eu fiz uma reunião para o povo e perguntei: quem aqui quer oportunidade? A pessoa que estava falando de mim, que eu não dava oportunidade para ele, não quis trabalhar mais. Irmão, quando a pessoa não quer, Deus põe de lado. Glória a Deus. E será que você nesta noite quer ficar de lado? Será que você quer ficar de lado? Será que você não quer trabalhar? Será que você não quer fazer algo para Deus? Querido irmão, não rejeita a oportunidade. Deus está aqui hoje, Jesus está aqui, Ele está enxergando, Ele está te vendo. Oh, glória a Deus, louvado seja o nome de nosso Senhor. Glória a Deus. Irmãos, Esaú pensava apenas a curto prazo, pois o seu direito de primogenitura lhe assegurava o benefício da porção dobrada no futuro. Quem era primogênito, a repartição não era igual. O primogênito, ele recebia o dobro dos outros que os outros recebiam. Glória a Deus. Então ele pensou a curto prazo. Nós que somos cristãos, nós temos que ter visão a longo prazo. Glória a Deus. Nós temos que olhar lá no futuro e ver nós lutando pela causa do Senhor. Aleluia. Você tem que olhar, meus queridos irmãos, aleluia, não é só agora não. Você tem que estar orando, você tem que estar, aleluia, buscando a face do Senhor. Aleluia. Porque Deus, Ele está te pondo em treinamento. Eu vinha comentando isso com a minha esposa no caminho lá para cá. Deus está nos treinando. Deus treinou Moisés 40 anos no palácio. Deus treinou Moisés 40 anos no deserto. Glória a Deus. Aleluia. Para louvar seja o nome do Senhor. Porque Deus precisava dele, mas tinha que ter um treinamento. Ele tinha que ter treinamento lá no palácio. Por quê? Porque Deus precisaria de um homem que soubesse falar bem. Louvado seja Deus. Ele precisava de um líder. Louvado seja Deus. E Ele levou ele para o deserto. Por quê? Porque Deus ia levar o povo para o deserto. E Deus queria um homem que conhecesse bem o deserto. Glória a Deus. Irmãos, você que está aqui nesta noite, que está passando uma luta, glória a Deus. Deus está te treinando, porque Deus tem algo maior para você.
Deus tem algo maior para você. Glória a Deus. Deus tem algo para nas suas mãos. Oh, glória a Jesus. Então, meus queridos irmãos, Jacó possuía visão a longo prazo, pois o direito de primogenitura, além de assegurar a porção dobrada ao primogênito futuro, ele herdaria o cajado, a autoridade espiritual que estava sobre o patriarca da família. Por tudo o que Jacó queria era o direito de primogenitura, o qual lhe assegurou um futuro garantido. Você viu, meus amados irmãos? Ele herda o cajado que estava na mão de Isaac, ia para as mãos de Jacó. Glória a Deus. Autoridade espiritual. Glória a Deus. Irmãos, eu admiro quando alguém tem autoridade espiritual. Aleluia. Ele fala e as pessoas tremem. Glória a Deus. Porque tem autoridade espiritual. Foi isso que Jacó recebeu. Ele recebeu autoridade espiritual. E Deus quer dar autoridade espiritual aqui nesta noite. Recebe, igreja. Recebe, igreja. Recebe autoridade espiritual. Recebe, igreja. Recebe, em nome de Jesus Cristo. Jacó, Esaú se vendeu por um prato de lentilha. Irmãos, você está se vendendo por alguma coisa? Você está trocando Jesus por alguma coisa? O que é mais importante para você? Aleluia. É o mundo? É o pecado? Aleluia. Sabe, irmão, você tem que aprender a dar valor para aquilo que Deus te deu. Valorize aquilo que Deus te deu. Não jogue fora, não. Valorize o que Deus tem para você. Porque isso que você tem, isso é só um pouquinho. Deus tem muito mais para ti. Deus quer levantar mulheres aqui com visão. Glória a Deus. Deus quer levantar. Deus quer levantar aqui obreiros corajosos, obreiro que não se vende, obreiro Jacó, porque Esaú Deus não quer, porque Esaú é profano. Aleluia. Seja um crente Jacó nesta noite. Tenha uma visão a longo prazo. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, nós temos que pensar no futuro da igreja. Nós já estamos aqui, já estamos há alguns anos lutando. Irmã Emília está há alguns anos lutando. Irmão Sebastião já está há alguns anos lutando. Não, uns aninhos, né? Uns 30, 40 que nós estamos lutando pela causa do Senhor. E Deus vai precisar de vocês que são mais novos. Deus vai precisar de você, mocidade. Deus vai precisar de você que é menina, você que é menino. Deus vai precisar de você. Glória a Deus. Então comece a pensar, comece a orar a este favor. Aleluia, glória a Deus. Porque vocês vão ser o futuro da igreja. Glória a Deus. Glória a Jesus. Graças a Deus. Meus queridos irmãos, essa visão a longo prazo é uma visão que Abraão também tinha. Viu, irmão? Abraão também tinha uma visão a longo prazo. Louvado seja Deus. Abraão, louvado seja Deus, e Ló, eles estavam com problema, né? Os pastores de Ló e os pastores de Abraão estavam brigando. E Abraão, vendo aquilo, ele disse assim: olha, ô Ló, né, Ló é sobrinho dele, se você escolher para a direita, eu vou para a esquerda, né? Mas Ló, ele olhou e viu as campinas do Jordão, estava bonito, uma terra, uma vagem, na beira do rio, é coisa boa demais. Ele pensou: eu vou para lá,
Glória a Deus. E Abraão, não, eu vou para cá. Glória a Deus. Sabe, irmãos, por quê? Abraão, ele sabia que a escolha dele ia ser a escolha de Deus. E Ló não. Sabe, irmão, olha só para você ver uma coisa linda. Se você pensar, medite bem. Abraão era mais velho. Ele podia falar: ô Ló, eu vou por aqui e você vai por aí, porque eu sou mais velho, eu que mando, né? Não, ele foi humilde. Ele pensou, né? Para onde eu for, Deus vai comigo. Aleluia. Ló olhou, ele foi pela beleza, ele foi pela visão carnal, glória a Deus. Mas Abraão foi para a visão espiritual. Meus queridos irmãos, que nesta noite você escolha visão espiritual. Visão carnal, né, irmãos? Faz que nem Samuel. Samuel, quando foi ungir Davi, ele ouviu com os olhos da carne. Esse aqui é o irmão de Davi, ele é bonito, ele é grande, ele é guerreiro, é esse que vai ser o rei de Israel. Mas Samuel, você vê o que está na sua frente. Eu olho, é para o coração. Deus está olhando para o teu coração. Deus está olhando para vocês agora. Aleluia. Deus está lendo o coração de cada um aqui. Então o que você está pensando? Deus está lendo o seu coração. Deus sabe se você é um guerreiro ou se você é um covarde. O que você é? Você é um guerreiro? Você tem que olhar, você tem que prestar atenção nos seus pastores. Presta atenção na irmã Emília. Presta atenção no irmão Sebastião. Presta atenção nos lutadores do guerreiro. Porque muitas vezes a gente olha muito para aquelas pessoas que não querem nada com nada. A gente vê mais ele do que olha para os nossos líderes. Glória a Deus. E nesta noite eu peço para você, olha para os seus líderes. Glória a Deus. Seja um homem de Deus, seja uma mulher de Deus. Aleluia. Porque Deus vai transformar a sua vida. Deus, aleluia, vai entrar no seu lar e na sua família. Amém? Tem uma pessoa aqui que você pensou assim: Jesus, olha para o meu coração e vê o que eu estou sentindo. Deus olhou, aleluia, e Ele vai fazer a obra que você pediu no seu coração. Por quê? Porque Deus é que esquadrilha os corações. Samuel, você vê o que está na sua frente. Eu estou olhando para o coração. E Deus escolheu Davi, um homem segundo o coração de Deus. Aleluia. Já pensou um homem segundo o coração de Deus? Isso não é para qualquer um, não, né, irmã Emília? Né, irmãos? Né, irmão Sebastião, né? Já pensou Deus olhar para assim: olha, aquele homem tem o coração igual ao meu. Ou ricanta lá, bassurianda lá. Né, irmãos? Que Deus abençoe. Meus queridos irmãos, agora se avançam, né, rapidamente.